Aleluia. Só dá uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, igreja. Olha, é difícil acontecer. Acho que nunca aconteceu, para falar a verdade. Eu vi com um texto, eu ia ministrar lá em 2 Tessalonicenses, em tudo dar graça. No caminho, eu mudei o pensamento, eu fui lá para 2 Crônicas 7,14. Aí o irmão Luiz abriu com 2 7,14. Só que ele destrinchou todo o texto. Eu falei, agora tá apertado. Mas eu louvo a Deus que eu gosto de Bíblia. Gosto de estudar a palavra do Senhor. Então, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer tratar como a igreja. Eu quero ser apenas um instrumento da vontade dele, né? Então, em tudo dai graças. Obrigada, Luiz, pelo convite. Eu costumo dizer que ministro pouco nessa igreja, não porque por falta de oportunidades. Marcos até me coloca muito, agora ele não muito, né? Um pouco menos na agenda, mas é complicado ministrar nessa igreja, porque o povo gosta muito de Bíblia. Então não dá para você vir com feijão e arroz, ou você vir apenas com pastel de feira para oferecer para este ministério. Eu louvo a Deus, porque aqui o povo gosta de palavra, gosta de Bíblia. O povo é bom de Bíblia. E então fica mais estreito, fica mais... Eu quero abrir a palavra do Senhor lá em Salmo 73. Para quem não sabe, o Salmo 73 é o salmo do pastor Euclides. Ele ama esse salmo. Salmo 73. Vamos ler o 1 e o 2, mas a gente vai trabalhar essa noite em alguns versículos isolados neste salmo. Versos. 1 e 2 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, aos meus pés, quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para que com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O tema dessa ministração é a crise e o cristão. E não é só apenas falando sobre o que o mundo tem vivido, o que tem acontecido nestes últimos dias, não apenas lá em Israel, mas em todo o planeta. Acho que em 2023 vai ficar guardado na memória de muitos crentes, muitas pessoas, pelas catástrofes, por tantas coisas que têm acontecido. E não apenas na vida de um crente, mas do ser humano, aquele que ama a terra e tudo que nela é criado. Aqueles que nem acreditam mesmo nessa palavra que é tão verdadeira, mas por ver tanta violência, né? Tantos vídeos ruins, tantas coisas difíceis, mas a verdade é que começa em nós, irmã Aline, essa crise. Asaf, é muito interessante ver um versículo, um salmo, vindo de Asaf, porque Asaf ele veio da tribo de Levi. E Asaf, ele era um líder da adoração. E ele foi nomeado justamente por quem? Por Davi. E o cara era importante naquela visão de Israel. Ele tinha ali um patamar. Nós não estamos falando de uma pequena pessoa, nós estamos falando de um grande homem. Alguém que é importante ao culto a Deus. Alguém que é importante quando se diz a respeito de uma prova, de uma nação, de um grande povo. E aí a gente encontra essa mesma pessoa dizendo: eu quase caí, eu quase naufraguei. Esse Salmo 73, ele é um declínio de um homem. E aí ele se mostra pequenino na sua fragilidade. Ele mostra para o Senhor aonde é que está doendo, aonde estão os olhos dele. E nesse mesmo salmo, Deus se revela a ele.
É lindo o Salmo 73. E o autor de 12 salmos, o livro de Salmos, ele é composto por alguns autores. E um destes é Asaf, uma referência ao canto. Na espiritualidade, alguém que com certeza ele era olhado como alguém que precisava. Alguém olhava assim, nossa, eu preciso conversar, eu preciso falar com alguém importante, alguém que tem uma palavra boa, alguém que vai me ajudar. Era Asaf. E neste momento ele mostra a sua pequenez, o quanto que os seus olhos não estavam vidrados naquele momento a Deus, mas aquela circunstância, aquele momento ruim. Mas aí ele escreve: Deus é bom. Deus é bom para Israel, mas há algo dentro de mim. Há um problema que eu não consigo resolver. Há um problema que eu estou atravessando. E o bom da Bíblia Sagrada é que ela trabalha como um ser humano da forma que ele é, irmã Gisele. Ele não ilustra um personagem fictício. Não é Monteiro Lobato escrevendo sobre um sítio do Pica-Pau Amarelo. São vidas reais, eu, você. São casos e histórias que aconteceu com uma pessoa que realmente viveu. E se a Bíblia ela tivesse sido criada como uma propaganda, ela trataria de crises de seus heróis. Jamais ela falaria dos seus medos, dos seus anseios. A Bíblia ela seria, se ela fosse uma propaganda, uma história, ela trataria de alguém que saiu muito acima da média. Mas muito pelo contrário. A Bíblia ela fala de pessoas como eu e você, que temos dores, que choramos, que temos crise de ansiedade, que vivemos atravessando por depressão, que temos problemas financeiros, conjugais, que temos problemas nas nossas vidas espirituais. A Bíblia trata de pessoas assim, como eu e como você. E dos momentos difíceis de pessoas que são exemplares. São referências, mas por serem seres humanos, que tinham os seus momentos de fragilidade. Quem não se lembra de Moisés, lá em Êxodo 32, quando Deus ele envia um juízo ao povo, e aí Moisés diz: não, Deus, não faça isso. Se fizer, risca o meu nome do livro da vida. Aí você vai lá para Números 11, a partir do 11, que o mesmo Moisés ele fala: Deus, quem colocou o peso desse povo sobre mim? No momento ele está ali. Não faz isso com o meu povo. Daqui a pouco ele fala: quem é que colocou esse povo sobre mim? Eu e você. No momento a gente está reclamando de uma situação, vivendo talvez o nosso trabalho. Eu não queria estar fazendo isso. E daqui a pouco a gente recebe uma grande promoção. A gente fala: que bom que eu estou aqui. Ou então em qualquer outra particularidade das nossas vidas. E isso significa que é uma crise. É um momento ruim. É um momento tribulado que nós temos em nossas vidas. Não é problema, não é um pecado, não é um erro mortal. É um momento, uma crise que você está atravessando. E não é uma falta de incredulidade, não é uma falta de Deus nas nossas vidas, é porque eu e você somos essa matéria, esse povo. Temos estes momentos difíceis, igreja. Quem não se lembra de Davi, lá em Salmos 18, que é um dos salmos que eu mais amo, a partir do 29, Davi ele fala: com meu Deus eu sou capaz de vencer um exército, com meu Deus eu salto muralhas. Que força, que poder. Mas esse mesmo Davi, em Salmo 6, ele fala: porque a minha cama se parece uma piscina, não me aguento de tanto que eu choro, estão faltando lágrimas, posso nadar em minha cama. Isso aqui é uma crise, é um desafio do coração. Ele sente tristeza, mas ele também sente alegria, como eu e como você, igreja. Como não se lembrar de Elias,
um dos principais profetas do Antigo Testamento. Um dia Elias participou de um desafio com mais de 800 profetas de falsos deuses. Ele sozinho, uma rocha, ele faz descer fogo do céu. O cara que faz toda aquela galera ficar de boca aberta. Em Reis 19:4, Deus, eu quero morrer, pois eu não sou melhor que os meus pais. Ele estava ali escondido. Só eu fiquei. É uma crise do tempo. O tempo vai fazendo isso. Eu e você temos essas crises. Eu e você atravessamos essas crises. João Batista, o pastor Marcos falou de João Batista. Quando ele viu Jesus, ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daí João Batista vai ser preso. Ele manda 2 discípulos falarem com Jesus. E ele fala: vem cá, é você mesmo? Ou a gente tem que esperar por outro? Na crise, gente, se gera as dúvidas. Eu não estou falando de personagens fictícios. Eu estou falando de homens bíblicos. Paulo, que na minha opinião, depois de Jesus, ele é um dos maiores monstros da história do cristianismo. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, perigo, nada vai me afastar do amor de Deus. Aí nas suas cartas ao Coríntios ele vai escrever: chegamos a um momento de tão grande tribulação que ficamos desesperados, até por nossas vidas. Nas crises, você vai encontrar Tito para te dar força. Na crise você vai encontrar amigos para te dar força. Em crise você vai encontrar palavras de pessoas que você menos espera, que vão te fazer levantar, sair da zona de conforto e olhar além do horizonte, além do que a sua vista consegue enxergar. Hoje a Aline foi usada para falar comigo. A Aline tem sido na minha vida uma Ruth. Levanta, sai, bate a poeira, sacode e olha para frente. Aleluia! As mesmas pessoas que são ferros em determinadas fases, elas sucumbirão nas suas crises, nas suas dores, nos seus momentos difíceis. Eu, você, todos estes homens que eu falei da Bíblia Sagrada. Jó, nós estamos estudando inclusive Jó nas terças-feiras. No 1 e no 2 do primeiro capítulo, ele fala: o Senhor, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Lá no 10, a partir do 4, quando ele está ali conversando com um dos seus amigos: o Senhor não tem olhos de carne, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Momentos ele acredita a Deus. Deus tirou, o Senhor faz, é muito bom. Outro momento ele fala: o Senhor não sabe o que eu estou passando. Mostrando para Deus a sua crise. Isso aí é um período de instabilidade. Há uma frase muito dita que são só pessoas superficiais ou hipócritas são alegres o tempo todo. A nossa vida é uma ondulação. É uma ondulação. Momentos você vai estar no topo, outros momentos você vai estar embaixo. Momentos você ficará no alto, outros você ficará embaixo. No momento que você vai estar embaixo, você vai se lembrar dos momentos que você esteve. E aquele momento que você está embaixo vai te impulsionar para você voltar. Crises geram instabilidade.
O importante é você não ficar só na parte. Você precisa se levantar e entender que na crise se gera um cristão forte. Aleluia. Asaf, no versículo 3, ele expressa o que aconteceu, por que o seu coração entrou em crise. A primeira coisa que desperta em Asaf foi o quê? Ele olhou para as pessoas ímpias. No dinheiro, na posse, as pessoas com saúde. Você não sabe como são as pessoas dentro das suas casas. Eu não sei quem são os irmãos fora da igreja. A parte da igreja eu não sei. Eu sei quem são alguns. Eu sei quem são os mais chegados. A minha família eu sei. Mas ainda não é 100%. Nós não conhecemos 100%. Na verdade, nós não nos conhecemos 100%. Jeremias diz: tu és justo, mas eu deveria conversar com o Senhor sobre a sua justiça. No verso 13 e 14 do Salmo 73, Asaf, ele tira os olhos dos ímpios e ele volta o olhar para... No verso 16, ele fala, isso tem a ver com o esgotamento. Quando ele começa a entender, ele começa a olhar para ele. No verso 16 diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aí entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até aqui nós temos a crise de Asaf. Até o 16, a partir do 17, ele começa a entender o que é que está acontecendo. Aonde é que começa a crise dele e qual é o remédio para curar esta crise? E daí eu vejo dois problemas com o nosso irmão Asaf. Dois problemas que Asaf ele estava passando. Quando ele olha para o outro, quando ele começa a cobiçar aquilo que o outro está vivendo, e quando ele começa a olhar para si, sobre o seu narcisismo. Porque isso eu não posso estar passando, Deus. Como é que estou passando por isso? Calma. Você não é exclusividade de Deus. A sua crise não é exclusiva. Não é só você que está passando por isso. Há um momento que você vai atravessar. Há um momento para acabar. Mas você necessita estar. E aí todos os nossos desafios, eles se tornam infinitamente maiores que o de outras pessoas. E por que se tornam tão grandes, pastor Marcos? Porque jamais eu deveria estar passando por isso. Porque eu, tão santa, tão igrejista como eu sou, não sei nem se existe essa palavra, mereço estar sendo tratado como uma lagosta ou coisa assim. É porque ele começa a focar apenas na crise dele e não na solução desta crise. Quando você começa a olhar apenas para a sua crise e não entende que a sua crise, há um remédio nesta crise, você começa a focar apenas nela. E aí você começa. E aí vem depressão, crise de ansiedade, esgotamento espiritual, instabilidade. Você não consegue ver resultados, você não consegue enxergar amigos. Você começa a se sentir só. E eu vou te falar uma coisa. Muitas dessas crises, muitas, Manassés, elas se alimentam, sabe de quê? De mentira. Mentira que você não tem valor. Mentira que Deus não te ama tanto.
ama mais fulana. Mentira que ele não está preocupado em te ajudar. Mentira que isso não vai acabar. Muitas das crises se alimentam, ou todas, se alimentam de mentira. Porque você acredita isso apenas a uma pessoa. Apenas fez como uma ação apenas do inimigo. Mas muitas vezes é essa pessoa aqui que está agindo. Essa pessoa que não consegue se levantar da zona de comodismo. Não consegue olhar além do que o momento que está passando. E algumas pessoas estão passando em crise porque elas não creem na graça. Elas não creem no perdão de Deus. E Deus, Ele fala para mim e para você essa noite. O que você fez de errado, o que você tem atravessado de crise, a quem você tem acreditado, tem tempo para acabar. Tem tempo para terminar. Tem tempo para encerrar. Mas aprenda que neste momento, Deus está te ensinando. Deus está te capacitando. Deus está te dando instrumentos, ferramentas de crescimento espiritual para as nossas vidas. E muitas das vezes as crises vão carregar aquilo que Cristo já carregou. Uma mentira sustentada por uma crise. Quando Jesus, ele olha para a situação de que ele sabia que ali ele seria vendido, ele seria negado, ele poderia entrar em crises ali. Eu não vou dar mais nenhum passo além do que eu vou fazer. Esse aqui ele vai me trair, esse daqui vai me negar. E eram os mais chegados dele, eram os 12 discípulos. Estavam ali. Ele poderia, Manassés, nesse momento, falar: eu? Essa crise não deixou com que o nosso Jesus paralisasse. Essa crise, ela não vai te paralisar, em nome de Jesus. Essa situação que você está passando não vai te paralisar. Esse momento delicado que você tem atravessado não vai te paralisar. É mentira do diabo, porque você não precisa estar estagnado, principalmente com a sua fé, principalmente na sua caminhada. Você não precisa ficar parado. Então se levanta essa noite, olha para a sua crise e acredita que Deus vai agir através deste momento. E todos olharão para você e falar como é que ele passou por isso e está de pé. Aleluia! Asaf, ele precisava que, primeiro, os seus olhos fossem curados. Foi como eu li no versículo 17. Eu até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Aparece até outro salmo a partir do 17. Quando você lê do 1 até o 16, é um salmo. A partir do 17 até o 28 é outro completamente diferente. Quando você começa a enxergar como Deus enxerga, com os olhos de Deus, a sua visão, ela é alinhada. E aí Deus, ele refina e purifica. E aí você tem um fino trato, aí você consegue ver que não é do tamanho que está enxergando aquela crise. Você consegue, parece, nossa, mas não é tão difícil assim, eu consigo resolver. Não é tão assim, parecia tão maior do que eu estou olhando agora e nem é tão assim. Daí ele olha novamente para as pessoas e ele enxerga principalmente ele. Porque no verso 18 e 19 ele diz assim: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruições, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. São pessoas inseguras, tomadas por medo e por pavor.
Quando ele fala do 18 e de 19, ele já começa a ver, esse povo nem é tão assim, eles nem são tão ricos, eles nem têm posse, eles nem têm tão saúde, eles são tão coitados, tão míseros, bom é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aí no 23, Asaf, todavia estou contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. Asaf não define como alguém castigado e oprimido. Asaf se define como alguém sustentado, mantido na companhia de Deus. O Criador do céu e da terra me mantém. Aleluia! Você está vendo como a crise atravessa? Você consegue sair? Você passa por um momento difícil, você enxerga o que aconteceu e aí você acredita a Deus, você dobra o joelho, você ora, você consagra. Quando os seus olhos espirituais são limpos, você fala, eu sei quem tem me mantido de pé e sustentado é o Deus da minha. Aleluia! Asaf, ele tinha Deus. Você tem Deus. E quando ele aplica isso nas nossas vidas, começo a lembrar de alguns meses atrás, numa quinta-feira, deve ter até gravado essa ministração. E o Marcos, ele abriu para a igreja que nós estávamos passando por um momento muito difícil. E eu tinha escondido isso. Algumas irmãs sabiam. Mas eu, só a minha família, enfim. Mas a gente não ficou abrindo para todo mundo, porque, enfim. E aí o Marcos abriu no culto sobre o momento que estávamos passando. Não sei se já tem um ano essa ministração, vou procurar. E ele falando sobre os problemas que atravessávamos, e bem naquele momento era o olho do furacão mesmo. Havíamos processo muito ainda árduo pela frente, mas as nossas crises nos levou a ter um novo olhar. Essas crises que nós vivemos, pastor Marcos, vida, meu marido, nos levou a um olhar muito diferente. Esse período nos fez amadurecer, não apenas como homem, como mulher, mas principalmente como cristão. E a pergunta é, em quem nós acreditamos neste momento? Que atravessamos aquela crise. Nós acreditamos na voz de Deus? Ou nós acreditamos naquela voz que ecoava dentro de nós que não ia dar certo, que era melhor a gente desistir, que era melhor a gente parar, que era melhor vender tudo e começar outra coisa? Mas a gente preferiu acreditar, confiar e acreditar que era a voz do Senhor, o melhor a ser feito, como homens e mulheres. Para concluir, o verso 25 e no 26 diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra há alguém a quem eu desejo além de ti? A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A minha oração é que Deus nos encontre nas nossas crises e que a verdade dele ecoe dentro de nós. Eu consigo lembrar, Aline, praticamente de todas as minhas crises pessoais. E que todas as crises que eu vivi pessoais, elas foram sustentadas por uma mentira. É só você ler o verso 3 de Salmo 73, quando Asaf fala, pois eu tinha inveja dos soberbos a ver a prosperidade. Era eu achar que aquilo que eu estava vivendo, que aquilo que eu estava olhando, era tão maior do que o meu Deus. Tão mais poderoso que o meu Deus. Tão mais indestrutível.
Jamais esqueçamos, igreja, de lembrar que nesses nossos tempos de guerra, de treva, aquilo que aprendemos, teremos em tempos de luz, tempos de paz, tempos de vai passar. A crise ela faz parte das nossas vidas como as 4 estações do ano: verão, outono, inverno, primavera. Cada uma, em determinado momento, o inverno nos traz o frio, a solidão, a tristeza. O outono, as folhas vão indo, a situação parece que não vai passar nem tão cedo. Nós nos encontramos ali meio que despercebidos. No verão, há um calor, uma inquietude dentro da nossa alma, jactância gritando, mas ela floresce na primavera. E as suas crises têm um tempo para terminar, mas que enquanto você estiver vivendo essa crise, você possa acreditar no Senhor. Acreditar que vai passar. Acreditar que em crise, tempo de crise, nasce um cristão forte, alguém perseverante na fé. Que você busque a Deus. Fala, nestes momentos de crise, ao seu respeito. Fale para a sua família de Deus a esse respeito. Dê testemunho da sua vida neste momento de crise, para que outras pessoas possam se alimentar ali na frente. Saber que Asaf passou por este momento difícil. Ele, neste momento difícil, ele encontrou um Deus que tudo podia. E ele teve vitória. E nas nossas vidas não é diferente, não. Pode passar pelos momentos difíceis. Você vai encontrar refúgio aos pés do Senhor. E você vai acreditar a Ele. Toda a honra, toda a glória. Porque tudo vai passar. E se não passar aqui, há um lugar que nos espera lá no céu. Que não haverá mais pranto, nem choro, nem crise, nem falta de fé. Muito pelo contrário. Onde nos é reservada uma coroa de glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas adoram o nome santo do Senhor. Aleluia!